Aqui é Gaia Alpha 1 falando da Estação Espacial Internacional. Bem-vindo a bordo, câmbio. Olá, o meu nome é Gabriel. Olá pessoal, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao episódio de número 5 do nosso podcast. Hoje falaremos sobre terra plana, argumentos que os terraplanistas utilizam para explicar essa teoria e alguns erros comuns nesses argumentos. Todo mundo já ouviu falar da famosa régua apontada para o horizonte com o intuito de mostrar que o nosso planeta é plano, e já se questionou se realmente estão escondendo essa informação de nós. É muito intuitivo acreditarmos que a Terra é plana por simples observações cotidianas. Por exemplo, a sua denominação. Será que o termo planeta vem da Terra ser plana? Não, ela vem do grego pianitas, que significa viajante ou estrela errante. Isso é apenas coincidência da nossa língua, já que em inglês, por exemplo, planeta é planet e plano é flat. A outra observação demanda um pouco mais de imaginação. Imagine você em um ambiente mais vazio, como uma cidade no interior, sem prédios e até sem montanhas, só com uma vegetação baixa. E nesse lugar, ao olhar para o lado e para cima, é possível imaginar que você está no centro do planeta, já que não vemos curvaturas no horizonte e logo acima de nós parece uma abóbora, como aquelas bandejas de garçons. A ideia por trás do porquê vemos a Terra como plana nesse cenário é a mesma da régua em paralelo ao horizonte. Nossa visão possui uma limitação quanto à distância que enxergamos, que é aproximadamente 5 km, e para conseguirmos ver o início da curvatura da Terra, devemos estar a uma altura de pelo menos 15 km. Outra coisa que todos os terraplanistas não levam em consideração é a lei da gravidade como ela realmente funciona, mas sim distorcem os fatos para encaixarem suas teorias. Como a explicação do porquê as coisas caem em direção ao chão. Eles costumam dizer que, na verdade, a Terra está acelerando para cima, e isso nos dá uma ilusão da gravidade. Só que a gravidade não funciona desse jeito. Newton já havia descoberto em 1687 que a mesma coisa que faz com que a Lua gire em torno da Terra faz com que os objetos caiam em direção a ela. Isso porque a gravidade ela é uma propriedade de todas as coisas que possuem massa, seja um planeta, seja uma pessoa, seja um átomo, até mesmo a menor partícula do universo possui alguma massa, e a gravidade faz com que os objetos se atraiam. Então, se você soltar qualquer coisa aqui na Terra, ela vai cair no chão. Isso porque nosso planeta irá atrair o objeto em direção ao seu centro, e por mais que não pareça, o objeto que você soltou também atrairá a Terra em sua direção. Como o objeto é muito menor do que a Terra, é mais fácil ele se deslocar até ela do que a Terra se deslocar até o objeto. Nesse caso, então, a gente pode dizer que a Terra não está acelerando para cima, mas sim atraindo os objetos em sua direção e sendo atraída por esses objetos também. Mas até antes de se falar de gravidade, já se sabia da esfericidade da Terra desde antes da Era Comum, ou como todo mundo conhece, antes de Cristo. Existiu um cara chamado Eratóstenes, conhecido por ser uma das primeiras pessoas a calcular a circunferência da Terra, com uma precisão impressionante. Para isso, ele observou um poço em Alexandria e um obelisco em Siena no mesmo dia, lembrando que essas duas cidades possuem 800 km de distância entre elas. E notou que o poço não possuía sombra em seu interior, enquanto o obelisco em Siena projetava uma sombra no chão. E com base nessa sombra, ele fez uma série de cálculos resultando em 40.000 quilômetros, muito próximo dos 40.008 quilômetros de circunferência, que é o valor real que conhecemos. Ou seja, há mais de 2.000 anos, já sabíamos que a Terra é de fato redonda por experimentação científica. Também é interessante entender o porquê que os planetas são da forma que são. Imagine uma pedra no meio do espaço. Essa pedra vai atrair outra pedrinha e elas vão atraindo mais pedrinhas até o momento que ela se torne um corpo muito, muito grande. Por conta do tamanho e sabendo que a gravidade sempre atrai para o centro, podemos pensar em um objeto geométrico que tem a mesma distância entre o seu centro e qualquer outro ponto no espaço. Você consegue imaginar que forma seria essa? Uma esfera seria o ideal, pois seria a forma mais perfeita de distribuição de massa, uma vez que para qualquer ponto da superfície que você pegar, ela vai ter a mesma distância do centro. Por isso os planetas eles são esféricos.
Então, basicamente, quanto maior o objeto, mais ele atrai, e quanto mais ele atrai, mais massa ele vai acumular, até chegar uma hora em que ele não aguenta a própria massa e vira uma esfera. Outra coisa que é simples de se provar é como o tamanho do Sol realmente é muito maior do que a gente consegue ver. Segundo a teoria da Terra plana, a Lua e o Sol possuem o mesmo tamanho e orbitam ao redor da abóbada celeste, o que, além de não fazer muito sentido físico, não explica nada sobre as estações do ano, que são causadas pela inclinação da Terra, o que faz com que os polos do planeta não sejam iluminados da mesma forma. Algo que na Terra plana não faria sentido, já que o Sol ilumina todos os cantos de formas iguais. Mas em relação ao tamanho, mesmo quando viajamos de avião, o Sol não fica maior do que quando a gente vê ele do chão. Isso porque o Sol está a mais de 150 milhões de quilômetros da Terra. Então quando você voa de avião, você fica 10 quilômetros mais próximo, o que não altera nada a nossa visão dele, já que está a uma distância muito grande. Outra coisa que a teoria da Terra plana também não explica são os eclipses, uma forma de observarmos a movimentação do Sol, da Terra e da Lua. Chamamos de eclipse solar o fenômeno em que a Lua fica entre o Sol e a Terra, cobrindo o Sol para uma parte do nosso planeta. Já o eclipse lunar, podemos ver o formato da Terra com o decorrer da ocasião. Acontece quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, formando uma sombra arredondada na nossa Lua. Ainda existem muitas outras ideias por trás dessa teoria falha, mas aqui falamos das principais delas. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem fazer perguntas no nosso Instagram, que é gaia.astronomia. Muito obrigado por ouvir e até o próximo episódio.